Boa noite, muito obrigado pela presença aqui hoje, nesse dia, muitas emoções para a área da cultura, e é um prazer muito grande dar início com essa atividade de hoje ao seminário Cultura e Políticas Públicas, a Conexão Acadêmica. Esse seminário tem uma história que eu gostaria assim, de mencionar brevemente, não gostaria de fazer um discurso extenso sobre ele, mas eu acho que é importante registrar que ele é fruto de um projeto interinstitucional coordenado aqui pela Escola de Música, com apoio da nossa pós-graduação em Música da UFRJ, e ele é desenvolvido em parceria com a Escola de Comunicação da UFRJ e sua pós-graduação, a pós-graduação em História da Universidade Federal Fluminense, através da participação da nossa colega Adriana Facina, e o Instituto de Letras da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, com a participação do pesquisador Vitor Hugo Adler Pereira. Esse seminário, eu esqueci de mencionar, aliás, uma figura que está aqui, justamente quem está aqui, eu não estou mencionando, a professora Liv Sovic, minha colega da Faculdade de Comunicação, da Escola de Comunicação da UFRJ, que também é co-produtora desse evento que se inicia hoje. O projeto que nós desenvolvemos, que nós apresentamos e foi contemplado pelo edital Procultura da CAPES, em convênio com o Ministério da Cultura, se chama Democratização e Políticas Públicas para a Cultura, um debate interdisciplinar. A ideia era fazer justamente uma apreciação de políticas públicas em várias áreas, na área de difusão da leitura, na área de comunicação e cultura, na área de música também, e principalmente nos projetos que são desenvolvidos pela universidade em cooperação com instâncias da sociedade civil. Esses eram projetos que, principalmente, os nossos núcleos da UF e aqui da Escola de Música da UFRJ tinham bastante experiência. Então, nós reunimos esse grupo de pesquisadores, alunos de pós-graduação dessas várias instâncias acadêmicas, e desenvolvemos um estudo ao longo de 2 anos. O projeto começou em 2009, se estendeu até 2011, agora 2012 já seria o fechamento do projeto e esse seria o seminário de encerramento das nossas atividades. O edital Procultura, ele propôs uma questão muito interessante assim, às universidades, que as universidades, em cooperação, então o edital previa que as propostas fossem formuladas por mais de uma universidade, isso é bastante interessante, preferencialmente também universidades de diferentes cidades ou diferentes estados ou diferentes regiões. Esse seria um ponto a mais na apreciação desses projetos. E esses núcleos foram convidados a pensar as últimas políticas públicas. Políticas essas que, no nosso entender, foram um marco divisório na orientação do Ministério da Cultura. Essa mudança de orientação no Ministério da Cultura, de certa maneira, ressoou em políticas públicas estaduais e municipais, e isso gerou, acreditamos nós, pela primeira vez assim, um grande debate público, um debate que perpassa a sociedade, ele passa pela universidade, passa pela sociedade civil, passa pelas próprias unidades de gestão. Então, gestores que antes se julgavam simplesmente pontos numa linha de transmissão entre a gestão pública e a população, hoje se veem como parte desse debate. Alguns gestores, inclusive, procuram a academia, procuram a universidade, buscando qualificação para se inserir nesse debate de uma maneira mais qualificada e de uma maneira mais reflexiva. Então, esse é o propósito desse seminário, pensar o papel da universidade nesse grande debate público, que foi iniciado de cerca de 16, 17 anos para cá. Certamente, a partir dos acontecimentos de ontem, ele vai ser mais apimentado ainda, isso vai se desdobrar em novos debates, em novas intervenções, que vão nos convocar a pensar
principalmente as conexões entre a política, o campo da política e o campo da chamada cultura. Então, é esse o intuito desse evento que começa hoje, se desdobra por todo o dia da quinta-feira e da sexta-feira. As atividades de quinta e sexta vão ser desenvolvidas no Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, no campus da Praia Vermelha, no Salão Pedro Calmon, e essas atividades se iniciam amanhã às 9h30 no Salão Pedro Calmon, do Fórum de Ciência e Cultura, campus da Praia Vermelha. Tá? Então, eu gostaria de chamar agora a saudar a plateia, os participantes do nosso seminário, o diretor da Escola de Música, professor doutor André Cardoso, e nessa saudação eu gostaria que ele também falasse um pouco pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, já que nós temos outras unidades também se fazendo presente e dando apoio a essa atividade. Muito obrigado pela presença.